Boa noite, meus irmãos e ouvintes do canal da Saudade, uma boa noite. Como é que estão os meus ouvintes? Passei alguns dias sem gravar por falta de organização das lives. Mas agora eu vou retomar. Hoje já foi lançado algumas lives aí. Quem está inscrito no canal já recebeu a sua parte, o sinal de que já tem gravação aí. E eu espero que vocês gostem das gravações, meus irmãos. Tem algumas que são repetidas porque você precisa ver repetidas vezes alguns conselhos que a palavra de Deus nos dá para que nós possamos acordar. Nós estamos vivendo numa situação crítica mundial e que cada um de nós temos que pensar no nosso amanhã. Porque quando nós pensamos só em nós, é bom demais. Mas o problema é quando nós paramos para pensar também naqueles que estão do nosso lado com necessidade de alguma coisa. E essas necessidades, o mundo que nós estamos vivendo aponta para uma crise mundial, aonde muitas e muitas pessoas que hoje têm suas casas, outros que moram alugados não vão ter condições de pagar aluguel e vão ter que morar nas ruas, como está acontecendo com muita gente. Eu visito moradores de rua, sempre eu visito, meus irmãos. Não posso fazer nada por eles, mas é só para quando alguém reclamar da sorte perto de mim, eu poder dizer para ele: meu irmão, visite um morador de rua e converse com ele. Você tem o que comer na sua casa, você tem onde dormir, eles não têm o que comer, não têm onde dormir, não têm emprego. E nós, muitas vezes, nós reclamamos porque não sabemos agradecer a Deus pelo que Deus faz por cada um de nós. Mas vamos fazer uma oração para nós começarmos então a conversar a respeito das situações e qual é a nossa parte nesse jogo todo. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nas alturas dos céus, graça te damos, meu Deus, pelo mais um dia que o Senhor nos concedeu, pelo nosso despertar, pelo fôlego de vida, pelo pão de cada dia e por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E agora nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados cometidos por palavras, atos, ações, menções e pensamento e nos dê força para vencer os obstáculos da vida. Somos pobres e miseráveis pecadores, Senhor, mas só temos o Senhor por nós. Tenha misericórdia de nós, pobres e miseráveis pecadores. Abençoe o canal da Saudade, abençoe cada ouvinte do canal da Saudade. Aqueles que estiverem enfermos, que o Senhor rejuvenesça a sua saúde. Que estiver desempregado, que o Senhor abra as portas do emprego para eles. Aqueles que estiverem com algum problema, meu Deus, o Senhor ajude a resolver, meu Pai. O mundo está muito crítico e tem muita gente sofrendo, mas o Senhor é o nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Olhe por todo esse povo, Senhor. E eu te peço, não que haja em mim algum merecimento, porque eu não sou digno de merecer nada do Senhor. Mas eu peço pela tua grandeza, da tua misericórdia. Fica conosco, abençoa essa live, abençoa o canal da Saudade e cada ouvinte deste canal. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço, Deus eterno, e te agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar agora sobre as obras na prisão. Muita gente ignora quando você ajuda alguém, quando você faz o bem para alguém. Muita gente ignora porque não conhece a palavra de Deus. Mas o próprio Jesus Cristo disse que nós temos que fazer obra nas prisões. As nossas obras nas prisões, aqueles que estão necessitados,
Nós olhamos as pessoas morando pela rua e nós fechamos os olhos, não é? E eles precisam de nós. Então a pergunta aqui diz o seguinte: qual é uma das razões apresentada por Cristo para dar as boas-vindas aos justos em seu reino? Qual é uma das razões que Jesus Cristo vai te dar boas-vindas lá no reino eterno? Uma das coisas é essa, olha que diz aqui a palavra de Deus em São Mateus 25:36. 25:36 diz o seguinte: quando você chegar lá na eternidade, que Jesus te receber, ele vai falar bem-vindos, entendeu? Vai te dar as boas-vindas. E ele vai dizer: estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. E então perguntarão os justos, aqueles que receberem que forem recebidos na eternidade, vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo e fomos visitar-te? O rei responderá, respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Meus irmãos, isso é uma situação, é um trecho bíblico que mexe demais comigo. Mas mexe muito, eu me emociono. Porque eu vejo tanta gente sofrendo nas ruas e poucas pessoas tentam fazer alguma coisinha para amenizar aquele sofrimento. Ninguém quer se acompanhar. Ninguém quer se aproximar de um morador de rua. Ninguém quer se aproximar de um presidiário. Ninguém quer ir no presídio visitar ninguém. O povo não vai mais nos hospitais fazer visita aos doentes. E é aí que vai ser as boas-vindas de Jesus àqueles que fizeram essas coisas. Porque ele diz assim: quando fizeste a esse povo, foi a mim que tu fizeste. Foi a mim. Então eu queria que você atentasse para esta situação, para você não escassear um prato de comida para alguém que bate na tua porta, que você não olhasse para estas pessoas com um olhar de repúdio, de nojo, porque nós somos iguais. O mundo dá muitas voltas, meus irmãos, e você não sabe nessas voltas que o mundo dá qual é a curva que você vai ficar. Todos nós somos sujeitos a isso. Eu tenho visitado alguns moradores de rua e a situação que eu vejo não é fácil. Às vezes eu saio chorando de perto de alguns moradores de rua, por eu ver a situação deles eu não poder fazer muita coisa. Então, meus irmãos, acordem para esta realidade. Tem muita gente passando necessidade, tem muita gente. Eu visito alguns moradores de rua, então só eles, entre eles, você não vê ninguém visitando, conversando com eles, dando uma palavra de conforto. Eu visitei esses dias, no dia 21 de abril, eu visitei uma família em frente à rodoviária do Tietê, uma mulher com 4 crianças, debaixo de um plástico, sem ter para onde ir. E eu falei para ela: a senhora já foi na assistente social? E ela disse: já, mas já faz um mês e ninguém voltou mais aqui. E eu fiquei dando uma forcinha, meus irmãos. Eu não. O gerente da empresa que eu trabalho me ajudou para que eu pudesse ajudar aquelas pessoas. E eu sou muito agradecido a Deus, porque quando eu falei com ele, ele não se negou.
Mas ontem eu fui deixar a alimentação para eles. Ontem, sexta-feira, hoje eu estou falando para vocês. Hoje é dia 1º de maio. Na sexta-feira eu passei lá para deixar alguma coisa. E já tive que deixar para outra pessoa porque aquela família já tinha ido embora. Eu fiquei feliz de saber que eles tinham ido para a terra deles. Mas no mesmo momento eu fico triste porque eles falaram para mim que lá eles também não tem nada. Mas só Deus, meus irmãos, só Deus por nós. Então, as boas-vindas serão dadas aos justos que ajudarem aqueles que nada têm aqui nesta terra. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, segundo a declaração escriturística, o que é a religião pura e incontaminada. Você tem uma religião maravilhosa, você gosta da igreja que você congrega, gosta dos irmãos, gosta de fazer o trabalho de Deus, mas para você demonstrar que sua religião é pura, sem contaminação mundana, o que é que você deve fazer? Tiago 1,27 diz, o livro de Tiago no Novo Testamento fala para você, é visitar os que se encontram em tribulação. Visitar os que se encontram em tribulação, meus irmãos. Em 1909 havia 1.221 prisioneiros em 95 instituições penais nos Estados Unidos. Ou seja, a média de 112 para cada 1 milhão de habitantes. É muita gente, meu irmão. Então, aquele povo precisando ser visitado por alguém que se lembrasse dele. No nosso país, quantas pessoas nós temos encarcerado? Quantas mil pessoas nós temos morando pelas ruas? Quantas crianças dormindo com fome em cima de uma grama, sem ter um cobertor para se embrulhar? Pense nisso, meus irmãos. E agora nós vamos para outra pergunta. O que vê Deus ao olhar do céu para a terra? O que é que Deus vê quando Ele olha lá do céu para nós? Porquanto olhará desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra para ouvir o gemido dos presos e para salvar e para soltar os sentenciados de morte. Deus olha, às vezes você vê o camarada que está ali na cadeia, os colegas já estão tentando querer matar porque não simpatizam com ele, e Deus vê. E de repente chega uma sentença que ele pode ser liberado, que às vezes a pena ele já cumpriu, ou por outra foi preso injustamente. Deus vê. Então, Salmo 102, versos 19 e 20. Deus olha do céu para ver os encarcerados, para ver os enfermos, os menos protegidos. Para que fim mandou Deus o seu Filho a esta terra? Para que fim Jesus Cristo veio a esta terra? Você que ouve o canal da Saudade, estude, compre uma Bíblia, acompanhe o canal da Saudade. Se prepare, porque na eternidade tem lugar para você, meu irmão. Para que fim mandou Deus o seu Filho a esta terra? A palavra de Deus diz lá em Isaías 42, verso 7, diz assim: para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jaz em trevas. Deus vai libertar os que estão na cadeia e os que estão presos pelas artimanhas do inimigo.
Jesus Cristo veio libertar para te dar o privilégio da vida eterna. É para isso que Cristo veio a esta terra, meu irmão, para libertar a mim e a você. Você precisa acordar para a realidade, o mundo está pelo fio. A palavra de Deus diz que quando nós vemos estas coisas acontecendo, rumores de guerra, desalento das nações, intrigas, ciúmes, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, sem domínio de si, ingrato, irreverente, caluniadores. É isso que nós estamos vendo. E ele diz que quando nós vemos essas coisas acontecendo, para nós ficar de sobreaviso, porque verá repentina destruição, como nunca houve desde que existe mundo, e nem haverá outra igual depois. Se prepare, meu irmão. Se prepare. Se prepare, porque essa destruição vai vir, e quem não tiver preparado, além de viver numa situação crítica, ainda será destruído pelas artimanhas do inimigo, que não deixou você seguir a Cristo. Para que obra disse Cristo que foi ele ungido? Cristo disse que foi ungido para quê? Para evangelizar os pobres e apregoar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que o inimigo se tornam prisioneiros do inimigo pelos seus atos, pelas suas artimanhas, e que o inimigo consegue dominar e você não segue a Deus, porque as artimanhas do inimigo te chamam a atenção. Porque desejava o salmista ser tirado da prisão do pecado. Salmo 142, verso 7 diz: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. O salmista queria ser liberto das coisas do mundo, para que pudesse louvar o nome de Deus. E Deus deu a ele esse privilégio, purificando da maldade o seu coração e fazendo dele um instrumento da vossa paz. Que prisão não abre, que prisão não abre Satanás? A palavra de Deus diz lá em Isaías 14, 17, que pôs o mundo como em solidão e destruição as suas cidades. O que não abriu o cárcere, sepulcro nos seus cativos. O Satanás não tem poder de tirar você da sepultura. O Satanás não tem poder de abrir a sepultura e tirar você para fora como Jesus foi tirado. Ele não tem poder sobre você se você é uma pessoa que viveu tentado pelo inimigo durante a sua vida. Mas se você se converteu, se você aceitou Cristo como seu eterno Salvador, lá ele não vai mais poder te tentar e nem fazer você ressuscitar, meu irmão. Acredite nisso. Busque Cristo em sua vida. Isaías 14, 17 diz que não pôs o mundo como em solidão. Todavia, as suas cidades, o que não abriu, o cárcere, sepulcro aos seus cativeiros. Busque Cristo em sua vida. Busque Cristo. Visite os enfermos. Visite os moradores de rua. Você não pode levar muita coisa, leve um pão com manteiga,
leve um copo de suco, dê para uma criança, dê para um adulto. Se você visita e leva um dinheirinho no bolso, não se incomode com o que ele vai gastar. No seu coração você dê para que ele possa comer alguma coisa, que ele possa, ou pague alguma coisa para ele comer. Mas não deixe de dar alguma coisa quando você passar por ele, que vê a situação. Jesus quer dar boas-vindas a todos aqueles que visitam os enfermos, aqueles que levam uma palavra amiga a um preso, aquele que dá um pedaço de pão, aquele que está faminto, é aquele que reconhece que é igual aos outros e pode cair na mesma situação. Aqui está se falando de as obras nas prisões, em todas as situações. Tem gente que está encarcerado, está na cadeia, outro não está lá dentro da cadeia, mas está preso nas garras do inimigo. E você, quando Jesus disse que liberou para pregar nas prisões, para pregar para aqueles que estão desvalidos da sorte, para evangelizar os pobres e libertar os cativos, ele está dizendo isso. Evangelizar os pobres, libertar os cativos que estão presos nas garras do inimigo. Faça isso, meu irmão. Jesus quer te salvar. Jesus quer te dar um lugar na eternidade. Mas você precisa fazer alguma coisa também pelo seu semelhante. E a palavra de Deus diz que todas as vezes que fizerem a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, quando você faz alguma coisa pelo necessitado, não espere nada dele, porque é Deus quem vai te dar. Você está fazendo para Deus. Não se incomode que alguém vai te abraçar, ou vai te dar um beijo, ou vai te agradecer com um sorriso no lábio. Que na situação que vivem os moradores de rua, às vezes eles não têm coragem nem de conversar pela tristeza que brota em seu coração. Meu irmão, lembre-se da cidade santa que Jesus foi preparar para mim e para você e almeje um dia morar com Cristo lá nessa cidade. Mas você precisa mudar as suas ideias, precisa deixar de ter nojo do necessitado, de ser contra os que moram na rua, porque eles não pediram para estar ali. Bom, aqui nós terminamos mais uma live. Hoje é dia 1º de maio, você só vai assistir isso aqui de domingo que vem em diante. Essa live que eu prego durante a semana, a partir de domingo que vem, é que você vai assistir. E as que você está assistindo a partir de hoje, elas foram gravadas essa semana que passou. Então, não deixe de assistir, abra seu coração para que Cristo possa entrar e fazer morada, e seja feliz você e toda a sua casa, que Deus possa abençoar. Fiquem com Deus, meus irmãos. Irmão Francisco fica por aqui, como sempre, eu e a saudade. Boa noite.